Glória a Deus, aleluia. Está se iniciando mais um Almoçando com Deus ou Tarde com Deus, né? Às vezes não podemos entrar, não conseguimos entrar no almoço, aí entramos na tarde, né? Então, Tarde com Deus está começando. Glória a Deus e aleluia. Aleluia. Vou aguardar um pouquinho para ver se os irmãos entram. Vou chamar aqui o povo de Deus, povo abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos chamar o pessoal que está acostumado a entrar. Aleluia. A internet não está muito bom hoje, irmãos. Então, se por acaso cair a internet, a gente retoma, aleluia. Não vamos deixar de pregar o evangelho, não vamos deixar de profetizar, não vamos deixar de falar do amor de Deus, porque é isso que o inimigo quer, né? Nos parar. Então vamos continuar. Se acaso cair a internet, nós vamos continuar em nome de Jesus. Nada vai nos parar. Eita glória! O inimigo quer parar, né? Mas Deus sabe todas as coisas e Deus não permite que Satanás prevaleça, né? Ele pode até tentar, como eu costumo dizer. Satanás, ele tenta, né? Mas se a gente desistir, aí vai de mim e de você, né? Porque muitas das vezes o inimigo, ele vai tentar, ele vai lançar setas, ele vai fazer, né, por onde a gente parar. Mas se a gente perseverar, se a gente continuar, Satanás, ele não tem poder contra as nossas vidas. Ele só tem poder quando a gente permite. É a gente que dá poder para ele. Então, quanto mais a gente retrocede, ou quanto mais a gente se entrega, mais ele vai crescer. Então nós temos que entender isso. Então a gente tem que continuar, a gente tem que perseverar, não importa a luta, não importa a circunstância, nós temos que continuar, nós não podemos abandonar o barco ou desistir, né? Porque é muito fácil desistir, né? Quantas pessoas estão desistindo hoje? Quantas pessoas têm desistido no meio do caminho? Quantas pessoas têm abandonado a Deus? Quantas pessoas estão abandonando a sua fé, né? Porque não aguento a luta, não aguento aquele peso espiritual, não aguento a situação, muitas das vezes, porque a palavra é bem clara. Jesus, quando teve aqui, ele disse: no mundo tereis aflição, mas é para você ter bom ânimo. Se eu, Cristo, venci esse mundo tenebroso, vocês também vão vencer. É isso que Deus deixou para mim e para vocês. Então vamos continuar, continue, persevere, continue lutando, continue guerreando, não abandone a Deus, não abandone a sua fé, continue perseverando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, tô chamando o pessoal aqui. Glória a Deus. Nesse horário, né, tem muitas pessoas que... Ai, Neisa. Glória a Deus, espero que vocês continuem até o final. Zuleide Trajano, glória a Deus. Vão apertando os coraçõezinhos, Iriá. Isso, Iriá, coloca carregar e fica escutando a palavra aí. A Iriá. Eu nunca acerto o nome dela, né? Ela tem um nome difícil, mas glória a Deus. Vamos orar, vamos começar mais uma tarde com Deus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Pai. Eu peço que nesse momento não seja mais eu, mas o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, falar conosco. Fala com nós, Espírito Santo, fala com a irmã, com o irmão, fala com todos nós. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém? A paz, Lê. Isso,
vai apertando os coraçõezinhos, vão marcando aí o pessoal, pra gente continuar mais uma tarde com Deus. Hoje tem bastante novidade, né? Tem testemunho. Eu tenho testemunho de uma irmã, né, que o marido tava preso e ela pediu oração e para honra e glória do Senhor, ele foi liberado. Foi uma situação aí meio complicada, mas sempre prevalece a verdade. E de outra irmã, né, que me mandou mensagem, porque o advogado tinha dito para ela que talvez nem saísse a aposentadoria, a qual ela espera há anos, né? Essa aposentadoria, o advogado falou, deu uma palavra, lançou uma palavra para ela, né? E ela me ligou apavorada, que o advogado disse que talvez nem saísse essa aposentadoria, e Deus me usou na hora para profetizar que em 2 dias ela teria um rebuliço, iria acontecer na vida dela e que Deus iria entrar com a providência nessa situação. E ela creu, ela recebeu. Por isso a importância, quando um profeta, uma profetisa, um homem, uma mulher de Deus profetizar sobre a sua vida, você receber na hora. Ela recebeu, e para honra e glória do nosso Deus, em um dia, quantos irmãos? Um dia saiu, né? Saiu, o advogado entrou em contato com ela me ligou emocionada, mandou uma mensagem, eu chorei, irmãos, porque a gente tem que se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora, né? Eu me alegrei tanto, né? Porque assim, é confirmação, né, que Deus faz, né? E na hora certa, não é na nossa hora, não é no nosso momento, né? Eu fiquei muito feliz por ela, porque ela realmente precisa, ela tá passando por uma situação difícil. E Deus me usou naquele momento para profetizar que em 2 dias sairia, né? Que não importava a palavra do homem, porque Deus que dava a última palavra. Eu nem me lembro direito como Deus me usou. Ela que me lembrou que eu disse que em 2 dias ela teria resposta. E em 1 dia veio a resposta. Para honra e glória do nosso Deus, ela já vai receber a aposentadoria dela. Ela tá feliz, tá tranquila, né? Porque vai poder pagar as continhas dela, o aluguel dela. E Deus abençoe, né? Então é muitos testemunhos, né? Então por isso que nós temos que entender a importância de buscar esse Deus. Nice, a paz, Eliane, continue aí se você puder, compartilhe essa live, aperte os corações para os irmãos ir entrando, que depois eu vou mostrar o áudio para vocês, da bênção que essas irmãs receberam. Então a importância de vocês acreditar, não importa a situação, não importa o problema, não importa a adversidade, muitas das vezes a gente está cabisbaixo, porque Deus prometeu algo para a nossa vida, Lamai, Shuricanta, Labachai, e vai se passando os meses, vai se passando os dias, vai se passando os anos e nada acontece. Só que Deus, ele espera que nós recebamos essa palavra e que a gente confie. A gente confie de todo o nosso coração. Nós precisamos ter fé, porque a palavra é bem clara: sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu posso dizer que eu confio em Deus se Deus me lança uma promessa? Deus usa o profeta para profetizar sobre a minha vida, e aí passa os dias, passa a semana, passa os meses e nada acontece. E aí eu começo a desacreditar desse Deus. Lembre-se de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. Abraão, ele já tinha um corpo amortecido. Abraão não poderia ter filhos mais diante dos homens, né? Porque as coisas para nós às vezes não tem solução. Às vezes a gente recebe um decreto do homem, a gente recebe o decreto do advogado, que nem essa irmã. O advogado disse para ela que talvez ela nem recebesse. Olha só,
O homem decretou isso para ela, mas ela ouviu a profetisa. Ela ouviu quando Deus me usou para lançar uma palavra na vida dela, ela recebeu e ela creu. E não levou 2 dias, como Deus tinha profetizado, levou 1 dia, Deus já fez. Deus fez o rebuliço a qual ele prometeu. Mas ela creu, ela não desacreditou, ela poderia ter dito, mas como se o advogado que está mexendo há anos nessa papelada, o advogado, que é um homem de lei, me disse que não, talvez não teria mais jeito para minha causa, como que eu vou acreditar na pastora Nádia, se ela é uma mulher que não é advogada e coisa e tal? Não, mas ela acreditou na palavra que saiu da boca da profetisa. Ela acreditou que era Deus usando a minha boca para profetizar e ela recebeu. Em vez de 2 dias, em 1 dia Deus fez o tal do rebuliço. Eu nem lembrava, irmãos, porque quando a gente é usada por Deus, quando Deus usa a nossa vida, muitas das vezes a gente esquece. E ela me trouxe a memória, ela me ligou, eu chorei, eu fiquei muito feliz por ela. Tanto é, a irmã Dolores também me pediu oração pelo esposo. Ela pediu oração, ela mora lá no Paraguai, aconteceu um acidente, uma situação, e lá as leis é diferente, levaram o marido dela preso, e ela pediu oração, e eu comecei a orar, porque a gente está num propósito de jejum e oração na fé de Neemias, né? Eu disse para ela, irmã, as barreiras irão cair. Nós estamos em reconstrução, então vamos crer que Deus vai mudar essa situação, vai mudar esse quadro. A senhora tem que ter fé. Ela ficou apavorada, o marido foi levado preso e não tinha dinheiro para pagar advogado. E no outro país as coisas não são que nem no Brasil. E aí estava uma situação difícil e eu profetizei sobre a vida dela na direção de Deus. Olha só a importância do profeta estar ligado com o trono de papai. Na direção de Deus, eu profetizei na vida dela que Deus iria solucionar aquela situação do esposo dela, que era para ela ficar tranquilo, somente esperar no Senhor. E para honra e glória de Deus, ele está em casa, ele foi liberto, tudo foi esclarecido e ela me mandou esse áudio. Depois, se der, eu vou colocar o áudio para vocês, amém? Então você, repito, que está passando hoje por uma situação difícil, a qual o homem já decretou a falência, o homem já disse que não tem mais jeito, talvez seja as portas que se fecharam para vocês, talvez você não consiga enxergar a luz no fim do túnel, talvez o médico decretou a falência na sua saúde, talvez o médico decretou que algo estaria para acontecer na vida do teu familiar. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, talvez você, esposa, seu marido já saiu de casa, talvez hoje você, mãe, acha que o seu filho, a situação dele está tão difícil, ele tá tão perdido, alamando, que não tem mais jeito. Todas as situações, a circunstância, você olha para um lado, olha para o outro, você não tem solução. Mas para Deus, para o Deus a qual eu sirvo, ao Deus a qual eu acredito, ainda há esperança, porque a palavra é bem clara, há esperança até para uma árvore. Uma árvore que é cortada, mas ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra, ao cheiro da boca de Deus, ela pode sim ressurgir. Lembre-se de Lázaro. Lázaro estava 4 dias morto, fedia. E ele estava fedendo 4 dias, um cadáver morto estava fedendo. As irmãs de Lázaro duvidaram. A irmã de Lázaro disse, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Ela achou que o Deus Alabashuricanta Elabashai
que Deus tinha se atrasado, mas Deus, ele não se atrasa. Ele chega na hora certa. Talvez hoje seja a hora que Deus tem para te abençoar. Então você tem que acreditar, você tem que confiar se não aconteceu ainda. Repito, o Senhor, o mesmo Deus que mandou um recado para Maria e Marta, não, isso não é para morte, é para honra e glória do nosso Deus. Ele mandou um recado para elas se acalmar e confiar. E elas, porque Jesus não chegou na hora que elas achavam que ele deveria chegar. Elas achavam que Jesus tinha que chegar enquanto Lázaro estava acamado. Elas achavam que Jesus tinha que chegar enquanto Lázaro estava lá na cama, doente, que Jesus ia chegar, profetizar, colocar a mão ou lançar uma palavra e Lázaro seria curado, mas o milagre foi bem maior. E talvez seja isso que está acontecendo na sua vida. Talvez hoje você não encontre solução. Talvez você diga para mim, pastora, mas a situação está difícil. Quanto mais eu oro, mais meu filho tá perdido. Pastora, mas quanto mais eu oro, meu marido já foi para casa da amante. Mas será que ainda tem solução no meu caso? Se o médico diz que não tem mais jeito, tem, porque a última palavra quem dá é Deus. Acaso há algo impossível para Deus? Não, a palavra é bem clara, não, tudo é possível para o meu Deus. Lázaro, repito, estava morto há 4 dias, fedia. E as pessoas, quando Jesus chegou lá, né? Quando Jesus chegou lá e diz, ele dorme, todos riram, desacreditaram, porque diante dos homens aquilo era uma situação impossível, uma situação improvável, era algo assim inimaginável, era algo impossível aos olhos humanos, mas Jesus primeiramente mandou que todo mundo fosse até onde Lázaro estava, até o túmulo. Talvez hoje está fedendo essa causa a qual você está buscando, você já não vê mais solução, já fede, já não tem mais jeito aos olhos humanos, esse filho já se perdeu totalmente no vício, esse marido já saiu de casa, esse marido já pediu divórcio, essa situação que o médico diz que não tem mais jeito, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, eu não sei o que está cheirando a morte, alamando, mas eu creio num Cristo vivo, ele vive e ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Se ele prometeu, ele é fiel e ele irá cumprir sobre a sua vida o que ele te prometeu, não importa o tempo, não importa o tempo, repito, para nós, a gente corre, né, contra o tempo, a gente acha que está atrasado o nosso milagre, muitas das vezes a gente desacredita, mas um profeta profetizou há 5 anos atrás, outro profeta, Deus usou a boca do outro profeta para profetizar há 10 anos e nada acontece, parece que nada acontece. Esses dias eu ouvi da boca de uma irmã, tudo que é profeta profetiza, bênção, e a minha ainda não chegou. Eu digo, irmã, creia, tão somente verás a glória de Deus. É isso que nós precisamos, é crer, porque sem fé, irmãs, e nada acontece. Nós precisamos crer diante da morte, nós temos que crer que ainda há vida, ainda há mais shuricantelabachai. Jesus não se atrasa, porque a palavra é bem clara, há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Talvez ainda não aconteceu, mas para Deus fazer um reboliço como fez na vida dessas irmãs, é assim, ó, num estalar de dedos. Num estalar de dedos, porque para Deus um dia pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então aguarde, a sua bênção está mais próxima do que você imagina. Receba essa palavra. Nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que acreditar nessa palavra. É a própria boca de Deus, irmãos. Eu ensino
ensino. Almoçando com Deus é ensinamento, é a gente meditar na palavra de Deus e a gente receber. Não adianta eu chegar aqui e falar e pregar e profetizar sobre a sua vida se você não crê. Não adianta nada. Muitas das vezes tem pessoas que vão na igreja, as pessoas vivem dentro da igreja e não recebem a sua bênção porque elas duvidam, e Deus não trabalha com incredulidade, Deus não trabalha com falta de fé. Quando nós estamos com a nossa fé abalada, quando nós estamos desacreditando, quando a gente coloca dúvida, Deus não trabalha na dúvida. Nós precisamos entender, para a gente receber, a gente precisa confiar, mesmo que os nossos olhos não enxerguem. Mesmo que você hoje só veja o seu filho na biqueira, labachuriando, labachai. Mesmo que você, mulher, veja o seu marido indo para a casa da amante. Mesmo que você recebeu o decreto do médico que não tem mais jeito, mesmo que as portas tenham se fechado todas, você olha para tudo que é lado e você não vê solução. Talvez hoje você esteja com a dispensa está vazia. Talvez hoje as suas contas estão todas atrasadas porque as portas se fecharam. Talvez hoje você perdeu o seu emprego, mas se Deus fez uma promessa, Ele é fiel e irá cumprir. Creia, tão somente verás a glória de Deus. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar. A gente precisa, irmãos, ter essa fé, porque sem fé, irmãos, nada acontece. Deus não trabalha na incredulidade, Ele não trabalha no medo, Ele não trabalha na desconfiança, Deus não trabalha nesse meio. Deus precisa que eu creia, Deus precisa que eu confie. Lembre-se de Abraão. Abraão, na idade que ele estava, ele não tinha mais condições aos olhos humanos de ter um filho, e Deus prometeu. Sara duvidou porque ela não tinha mais as regras. Sara duvidou, tanto é que ela riu. O anjo viu, né, que ela riu e ela desacreditou. Mas eu tô testificando, irmão, Sara, quando ela riu, ela deve ter pensado, as minhas regras há anos não vêm. Você que é mulher sabe que quando cessa as regras é quase que impossível, só por um milagre. Claro que tem casos que a gente sabe que quando a mulher tá entrando na menopausa ainda há chances de engravidar. Mas quando encerra totalmente, na idade de Sara, não tinha mais. O lado humano prevaleceu, ela desacreditou, tanto é que ela riu. Mas Deus, quando Ele lança a palavra dele, e eu acredito e eu recebo, porque pela fé Abraão não duvidou. Ele não duvidou. Ele podia ter dito, mas o meu corpo está amortecido, eu estou velho. Abraão creu que ele seria pai de multidões, pai de nações, como Deus prometeu. Ele creu. Sara duvidou. Abraão não. Então, nós temos que entender a importância da nossa fé. Vamos ver aqui na palavra. Glória a Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Glória a Deus e aleluia. Olha como Deus é lindo. Deus fala, irmãos. Deus fala a todo momento através da sua palavra. Basta eu acreditar. Basta eu confiar, eu sou prova viva. Deus me deu uma palavra nessa passagem que fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te levar para um lugar a qual você não conhece, um lugar distante. Aqui, ó, essa palavra Deus falou comigo há mais de 15 anos atrás, muito mais. Eu estava dentro da igreja, limpando a igreja, e a minha pastora da época, onde eu me converti, mandou eu abrir uma passagem. Deus me deu essa passagem e Deus falou comigo nitidamente para mim me preparar. Ele disse assim, ó:
sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha só, essa palavra foi suficiente para mim entender que Deus estava falando comigo e para mim me preparar. Daí, irmãos, até Deus cumprir essa palavra levou tempo. Eu tive que voltar a estudar. Deus fez um rebuliço na minha vida. Tanto é que depois Deus, através de um trabalho, me trouxe para São Paulo. Eu tô aqui, uma cidade a qual nunca, nem nos piores sonhos da minha vida, nem nos melhores eu imaginei estar em São Paulo. E Deus cumpriu. Demorou mais de 10 anos para Deus cumprir a palavra dele, mas eu confiava, eu sabia a voz do meu Deus, eu conheço a voz dele, por isso a importância da gente conhecer, ter intimidade. Intimidade, eu poderia nesses 10, 12 anos duvidar, mas Deus, o Senhor mandou eu me preparar. Eu tô me preparando, eu já voltei a estudar, hoje eu já tô formada, Deus, hoje eu já tô trabalhando, Deus, eu já fiz isso, Deus, eu já fiz aquilo, e ainda tô aqui. Para onde o Senhor vai me levar? Nunca eu questionei a Deus, nunca eu perguntei para Deus para onde. Eu continuava crendo que ele ia fazer esse rebuliço na minha vida. E hoje eu tô aqui, há quase 10 anos, vivendo as promessas de Deus. Hoje eu tô aqui, né? Não sou pai de multidões, né? Mas eu sou mãe de muitas pessoas na fé. Muitas pessoas, para honra e glória do meu Deus, têm sido libertas. A vida deles tem sido transformada através da palavra de Deus que eu prego, através de pessoas que eu vou atrás, através de pessoas a qual Deus me leva para pregar o evangelho dele. Então eu creio em todas as promessas que Deus fez sobre a minha vida, irmãos. Nenhuma falhou. Então você precisa entender que sem fé, irmãos, é impossível, não tem como Deus trabalhar em meio à incredulidade, não existe isso. Se Deus te prometeu algo, você precisa acreditar. Tem pessoas que passam uma semana, não acontece e já começam a murmurar. Tem pessoas que a bênção não chega no mesmo dia que ouviu uma palavra, no mesmo dia que Deus lançou, às vezes através da Bíblia, às vezes você sente no seu coração que é Deus falando com você, a pessoa sabe que é Deus, mas a pessoa, quando não acontece no mesmo dia, ou não acontece na mesma semana, ou não se acontece num mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa já começa a desacreditar, já começa... Não foi Deus, coloque em dúvida. Quando há dúvida, não há solução para você, porque quando há dúvida, não é Deus que está no negócio. Quando eu duvido de Deus, quando eu duvido da palavra do profeta, quando eu duvido da própria boca de Deus, que é a Bíblia, não existe, não tem como Deus trabalhar, não existe isso. Por que tem muitas pessoas até hoje que não recebem a sua bênção? Por que existe tantas pessoas abdicando da fé? Por que existe pessoas que estão abandonando a Cristo? Porque a pessoa, a fé dela é uma fé maleável. Quando tudo vai bem, ela acredita. Agora, quando vem os levantes, quando vem a situação difícil, a pessoa já quer abandonar Deus. Imagina Abraão, se fosse olhar para ele duvidaria, mas ele creu. Sara duvidou, ele creu. Imagina Moisés, um foragido, ele fugiu do Egito por causa da morte de um homem, ele fugiu, aí Deus mandou ele voltar para o Egito para libertar o povo que estava escravo. E ele, se ele duvidasse, se ele ficasse com medo, ele não seria o grande libertador. Ele não seria esse Moisés a qual a gente ama pregar, a gente aprende todos os dias.
Então a gente tem que entender, irmãos, hoje talvez você esteja numa situação difícil, talvez hoje as coisas parecem que estão tumultuadas. Eu até marquei aqui uma palavra para mim ler, mas Deus está levando para outras palavras e eu obedeço a voz do Espírito Santo. Então a gente tem que entender, né? As coisas de Deus não é como a gente quer, irmão. As coisas de Deus é totalmente diferenciada daquilo que eu quero. Eu lembro de uma palavra a qual Eliseu se escondeu. Se escondeu numa caverna. Recém eu estava lendo, né? Mas eu já perdi. Eu perdi quando Eliseu se escondeu na caverna. Mas depois você acha aí em 2 Reis. Quando Eliseu se escondeu numa caverna porque estava sendo ameaçado, Eliseu foi para aquela caverna e o que Deus disse para ele? Primeiro ele ouviu um vento. Eu quero achar aqui, irmão. Se você souber aí, me diga aí que eu vou achar. Eu tinha marcado, mas mexendo aqui nas minhas coisas eu perdi. Glória a Deus, aleluia. Isso aí. Glória a Deus, quem está entendendo a palavra hoje? Deus é muito maravilhoso, irmãos. Deus fala a todo momento. Todo momento, se eu tiver com meus ouvidos abertos para escutar a voz de Deus. Tem pessoas que escutam a voz de todo mundo. Tem pessoas que ouvem a voz de todo mundo. Eles ouvem a voz do irmão, ouvem a voz da irmã, ouvem a voz de todo mundo. Aqui, ó. 1 Reis 19. Olha só. Quando Acabe e Jezabel mandaram matar os profetas lá, ele foi se esconder numa caverna. Ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali no 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite fugido. Olha só, se escondeu da situação. Quantos cristãos hoje estão se escondendo com medo? Quantos cristãos hoje se escondem? Quantos cristãos hoje fogem por causa de uma palavra? Quantos cristãos hoje abandonam a Deus por causa que alguém falou mal dele, ou porque alguém está perseguindo, ou porque alguém fez algo que desagradou? Quantas pessoas estão fugindo da presença de Deus? Quantas pessoas têm retrocedido? Alamando, reciando, elabachai. Aqui o profeta que já tinha vivido grandes coisas, grandes milagres, Deus já tinha usado ele por causa de um decreto de um homem, de uma mulher. Ele fugiu, ele se escondeu, ficou com medo. É natural a gente ter medo, mas a gente pode ter medo. A gente não medo, porque medo não é de Deus. A gente pode ter receio de alguma coisa, mas a gente tem que confiar no nosso Deus. 19:9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio uma palavra, a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aí, Elias? E hoje Deus está dizendo: o que faz aí, Maria? O que faz aí, Renata? O que faz aí, José? O que faz aí, João? É Deus te chamando. Olha só, o que faz aí, Elias? Tem muitos profetas escondidos. Tem muitos profetas e profetisas que já eram para estar, lá adiante, mas estão escondidos numa caverna com medo porque recebeu uma palavra. O homem pode tentar te parar. É natural, as pessoas vão tentar te parar de qualquer maneira. Satanás, ele vai te tentar te parar de qualquer maneira, mas você tem que crer. Se Deus prometeu, ele é fiel e irá cumprir. O que fazes aí, Elias? Ele respondeu: tenho sido tão zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram teus profetas à espada. Eu fiquei só. Olha só, ele se achou que era só ele que estava lá, né? Eu fiquei só e procuraram tirar a minha vida.
Disse-lhe Deus: sai daí, desponte, sai daí, para de te esconder. Desponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Olha só, eis que o Senhor passava. Às vezes Deus está passando, às vezes Deus usa a palavra para falar comigo e com você, às vezes Deus direciona, mas a pessoa está tão perdida, está tão preocupada com a situação, está tão preocupada com o decreto do médico, está tão preocupada com a situação a qual está vivendo que ela esquece da voz de Deus, ela esquece de ouvir a voz de Deus, ela ouve tantas vozes, mas a voz de Deus, a principal, ela esquece, ela deixa de ouvir. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia nos montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Olha só, ele estava escondido na caverna, se escondendo da situação, com medo, e aí vem um grande vento. Talvez hoje você está passando por um vendaval, talvez hoje você não sabe esse turbilhão que está acontecendo na sua vida. Talvez você diz para mim: pastor, eu estava indo tudo muito bem, estava tudo andando tranquilo e do nada vem um vendaval, vem uma tormenta e eu não sei como sair dessa situação. Preste atenção. Eis que veio um grande vento, um forte vento, e fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, olha só, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois dos fogos, um ciclo tranquilo e suave. Aí estava o Senhor. Para você prestar atenção na palavra. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus estava na tranquilidade. Olha só, presta atenção. Talvez hoje você só está escutando o barulho do vento. Talvez hoje você vê tudo balançar, o terremoto está acontecendo. Talvez hoje é só fogo, é só palavra contrária, é só coisas querendo te prender, é só situação difícil, mas o Senhor está falando através dessa palavra. Eu não estou nesse negócio. Cuidado, cuidado. Às vezes a pessoa acha que é Deus, às vezes a pessoa acha que Deus está em todo momento. Não, aqui a palavra está ensinando. O profeta, um homem de Deus, achou que Deus estava naquela situação. Ele preferiu se esconder. Ele preferiu ficar acuado, escondido. Ele achou que estava sozinho. Ele achou que Deus tinha abandonado Alamai, Shuriande, Labachai. Mas Deus mostrou para ele que ele não estava só. Deus mostrou na tranquilidade, na situação calma, que ele estava com ele. Não, sai daí. O que fazes aí, Elias? O que fazes aí, Elias? Coloca o teu nome. Coloca o teu nome. Talvez você está escondidinho nessa caverna. Talvez você está com medo da situação. Talvez o médico decretou a morte. Mas o Senhor me trouxe hoje com uma voz profética. Sai daí, Elias. Sai daí, Maria! Sai daí, José! Sai para fora! Então você tem que receber. Deus, muitas das vezes, irmãos, ele coloca situações na nossa vida para ver até onde nós vamos, até onde nós acreditamos. Porque falar que eu creio em Deus no meio da bonança, no meio das coisas boas, no meio da fartura, no meio da saúde, no meio que está tudo bem é fácil. Falar que eu creio a Deus quando tudo vai bem, quando o dinheiro não falta, quando a comida não falta, quando tá tudo bem no relacionamento,
quando os filhos estão tudo à nossa volta é fácil, mas quando vem a tempestade, quando vem, lembre-se de Jó. Obrigado, Espírito Santo, lembre-se de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, a palavra fala, era um homem íntegro, um homem que se desviava do mal. Quantos cristãos hoje não sabem se desviar do mal? Quantos cristãos hoje estão vendo ali a perdição e vão adiante, continuam adiante, sabendo que vai cair no precipício? Quantos cristãos hoje se perdem porque está ouvindo muitas vozes e a voz de Deus ele não escuta mais? Jó era um homem temente, um homem que se desviava do mal, mas Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que ele tinha. Tirou filhos, tirou bens, tirou a saúde de Jó, mas Jó continuou perseverando. A própria boca da mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus, como quem diz assim: você é tão fiel a Deus, você tanto vai na igreja, que nem nós hoje ouvimos, mas você vai tanto na igreja, você diz que o teu Deus cura, e por que você está passando por essa doença? Você diz que o teu Deus é o Deus Rafá, o Deus Jeová Jiré, o Deus provedor, mas por que as portas estão fechadas? Você está desempregado, não tem nenhum alimento para sua família. Quantas pessoas escutam isso, até às vezes dentro da sua própria casa? Você vai tanto à igreja, você acredita tanto nesse Deus, e por que está passando na luta no seu casamento? Teu marido já está lá na mão da amante, o teu marido já pediu divórcio. Quantas pessoas têm ouvido isso e têm acreditado no que está ouvindo? Esqueceu que o teu Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente? O teu Deus é o mesmo que no meio da tempestade estava lá dormindo no barco. Olha só, Jesus, os discípulos andavam com Jesus 24 horas. Eu amo essa passagem. Andavam com Jesus 24 horas, já tinham visto tantos milagres, já tinham visto tantas curas, tantas bênçãos, mas na hora que o vento contrário veio, balançou aquele barco, as ondas, entraram no barco, aquela água, eles achavam que iam morrer, começaram a gritar, se desesperaram, só olharam para o vento, para as ondas, para a água entrando no barco. Talvez hoje você esteja assim. Talvez hoje você é um discípulo de Deus, uma discípula do Senhor. Talvez hoje você é um profeta, uma profetisa, um homem, uma mulher de Deus. Tem vida com Deus, Tem já milagres que aconteceram na sua vida, na vida dos seus familiares, mas hoje porque está uma situação difícil, hoje porque o mar está revolto, hoje porque o médico decretou algo, hoje porque você perdeu seu trabalho, hoje porque o marido saiu de casa, hoje porque o filho está perdido, você deixou de acreditar. Você não vê mais Jesus ali. Você esqueceu quem está com você no barco. Alamando, reciande labachai. Orecante labachuriande labachai. Quantos cristãos estão perdendo a sua bênção porque esqueceram que Jesus ainda está no barco? Jesus não te abandonou. Os discípulos se apavoraram, só olharam a situação, esqueceram que Jesus estava lá dormindo, tranquilinho lá no barco. Quando eles lembraram e foram lá: Jesus, mas o Senhor está dormindo? A situação está difícil, eu estou testificando, irmãos. A situação está difícil, o Senhor não está vendo esse vento? O Senhor não vê que as ondas vai levar esse barco a pique? Eu imagino isso. Eu imagino os discípulos chamando a atenção de Jesus: mas mestre, o Senhor não está vendo esse vento? O Senhor não está vendo essa situação difícil? A gente está aí a ponto de ir a pique, a ponto do barco bater nas rochas e a gente morrer. Eu estou testificando a palavra, eu fico imaginando, eu fico viajando, Pedro, que era meio sanguíneo, assim que nem muitos de nós, talvez tenha dito: Senhor, mas o Senhor não está vendo, está aí dormindo tranquilinho, enquanto a gente está apavorado aqui. Não, aí Jesus disse: homens de pouca fé.
E hoje Deus está falando para mim e para você, homens, mulheres de pouca fé. Não é porque a situação está difícil que eu não estou no controle. Não é porque o filho está perdido, que eu esqueci a promessa, que ele é meu, que ele vai estar com você sim, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Receba aí, irmãos, eu recebo. Não é porque o marido já está lá na mão da amante, que eu esqueci que o teu casamento está debaixo de uma promessa. Não é porque o médico decretou falência para você que eu ainda não faço. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus eu sou o Deus que levou na cruz toda e qualquer enfermidade. Não é porque as portas se fecharam. Não é porque você perdeu o seu trabalho que o Deus Jeová Jiré não está no controle. Então você precisa acreditar, você precisa confiar. Creia e verás a glória de Deus. E aí o profeta, né, que estava lá, vendo só aquela situação difícil, vendo só aquele terremoto, só via o fogo, só via o vento, só via aquele terremoto, né? Quando veio aquele ciclo tranquilo e suave, ouvindo Elias, preste atenção, escute agora, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna, e eis que vem uma voz que lhe disse: que fazes aí, Elias? Novamente, que fazes aí? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuraram tirar a minha vida. O Senhor disse: vai, volta para o caminho, vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azarel, rei sobre Síria. A Jeú, filho de Níci, ungirá rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meoloá, ungirá profeta em teu lugar. Olha só, o profeta estava fraco, o profeta estava desacreditado, o profeta achava que só tinha morte para ele, ele fugiu, ele se escondeu na caverna, mas mesmo o homem e a mulher de Deus estando fraco, Deus não esquece que ele é um homem e uma mulher de Deus escolhidas pelo Senhor, mesmo você estando fraco, mesmo você estando desacreditado, Deus ainda vela pela sua palavra. Se ele te prometeu algo, ele é fiel e vai cumprir na sua vida. Creia. Creia, aqui o profeta ouviu, ele saiu para fora e Deus disse: sai dessa caverna, Elias, levanta, eu tenho algo ainda para você, você está se achando, você acha que você está sozinho, eu ainda estou contigo, eu ainda velo pela minha palavra, mesmo fraco, mesmo desacreditado, eu ainda sou Deus. Eu ainda sou Deus sobre a tua vida, eu velo pelas minhas promessas. E Deus usou Elias ainda para ungir 2 reis e ainda ungir um profeta. Então, se você está cabisbaixo, se você só está olhando para a situação que está difícil à sua volta, pega essa palavra e creia. Saia daí, sai para fora. Começa a se levantar, começa a acreditar, começa a receber, começa a buscar, pare de ter medo. O decreto veio, mas creia no Deus que te prometeu. O decreto veio sobre a vida do teu filho, creia que ele é promessa do Senhor. Pare de acreditar em tantas vozes. Tem mães que estão deixando
deixando de orar pelos seus filhos. Tem mulheres que estão deixando de orar pela sua casa, pelo seu casamento. Tem homens e mulheres de Deus que estão abandonando o seu ministério por causa que ouviram qualquer voz. Qualquer voz aceitaram, entrou no coração e a pessoa esqueceu que foi Deus que te levantou. Tem pessoas que estão minguadas na fé. Tem pessoas que estão dando ouvidos ao que Satanás está falando e esquecendo da voz de Deus. Eu costumo dizer que a gente escuta primeiro a nossa voz interior, que é a voz da nossa carne, a voz da nossa vontade. Depois escuta a voz de Satanás, que muitas das vezes usa alguém para falar algo para você. Por último, escuta a voz de Deus, porque é a mais difícil de escutar. Por quê? Porque eu tenho que ter relacionamento, eu tenho que ter vida com Deus, eu preciso ter vida com Deus para poder ouvir essa voz poderosa. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Quem é que está aí? Aperta os corações para mim saber que você está aí. Vamos encerrar essa live. Mais um Almoçando com Deus, porque a hora já corre, né, irmãos? Vamos encerrar essa live. Eu quero ver se eu acho aqui o áudio da irmã para mostrar para vocês que Deus ainda faz. Deus ainda é Deus. Deus ainda é Deus. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Vamos colocar primeiro o áudio da irmã que tem lá de Florianópolis. Olha só, escuta aí. Também oro pela senhora. Irmã, já aconteceu o que a senhora falou. A senhora me abençoou, já aconteceu, a juíza já declarou, né? Agora só no outro mês pegar e fazer os papéis para me receber. Mas tudo bem, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Deus estava... Ele falou assim que não sabia, né? O que ia dar, o que não ia dar, né? Mas... sabia a hora e olha só. A senhora falou 2 dias. Quando a senhora falou 1 dia, daquele outro dia, ele já deu a resposta ao meu marido que a juíza já assinou. Oh, glória a Deus, aleluia. Falei assim, a irmã falou a boca, a irmã abençoada. A irmã falou para mim que eu ia, nessa semana, eu ia saber uma notícia dele, se ele a justiça já declarou. Glória a Deus. A juíza já declarou. E aceitou já. Só pegar lá nesse outro mês. Entendeu, irmã? Glória a Deus. Olha só. Glória a Deus. Ela creu na palavra que foi lançada. Ela recebeu, ela não desacreditou. Ela teve o decreto do homem. O advogado dela, que há anos corre atrás, diz para ela, talvez a senhora nem receba essa pensão. Talvez a senhora nem receba essa aposentadoria. Não é pensão, é aposentadoria. O seu caso, talvez a senhora nem receba, mas Deus me usou para lançar uma palavra profética. Ela creu. Deus me usou para dizer que em 2 dias Deus ia fazer um rebuliço na vida dela e que ia mudar essa situação. E ela creu, ela recebeu. Em menos de 2 dias, em 1 dia, ela recebeu a resposta para a honra e glória do nosso Deus. E no próximo Almoçando com Deus, eu mostro o resto. Eu mostro as outras bênçãos das pessoas que creem. Creia, irmã. Creia, irmão, que Deus ainda faz. O mesmo Deus lá que ressuscitou Lázaro pode ressuscitar a tua vida financeira, pode ressuscitar o teu casamento, pode ressuscitar o teu ministério, pode ressuscitar aquele filho que está perdido. Muitas coisas Deus ainda pode fazer, mas eu tenho que crer, eu tenho que confiar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Vamos orar. Vamos encerrar mais um Almoçando com Deus, uma tarde com Deus. Pegue seu copo com água,
sua peça de roupa, sua fotografia e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Tem muitos profetas, profetiza. Tem muitos homens e mulheres de Deus que ouviram o decreto do homem e estão desacreditando, Pai. Que o Senhor venha colocar fé, venha colocar certeza nos corações dele, Pai. Satanás está tentando, Senhor, tirar muitos da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que no meio, Senhor, do vento, no meio da adversidade, no meio do problema, que eles venham continuar acreditando na tua voz. Se o Senhor diz que vai fazer, o Senhor é fiel e irá cumprir sim, sobre a vida do teu povo, todas as promessas, Pai. Que em nome de Jesus eu abençoo essa peça de roupa, essa fotografia, eu abençoo esse currículo, Pai. Eu abençoo, Senhor, até esse exame do médico, Pai. Em nome de Jesus, o que é a boca do médico diante do médico dos médicos? Pai, assim como o Senhor fez na vida da irmã, que o advogado diz que não teria mais jeito para ela, mas ela acreditou na palavra profética, que essa pessoa que recebeu uma palavra contrária do advogado, ela vem acreditar que o Senhor é o advogado dos advogados, é o justo juiz, que o Senhor pega o martelo e bate na causa da justiça, nesses documentos que está preso, nessa causa que essa irmã, esse irmão precisa que seja liberada, Pai. Eu consagro e abençoo esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, que todo aquele que beber dessa água será livre e liberto para a honra e glória do Senhor. Beba da água, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Luísa, depois você assiste aí. Assiste essa live. Caiu a luz aqui, irmãos, então a live vai cair. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa live, essa palavra abençoada e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.